Nesta manhã de terça-feira, quando celebramos a memória de São Tomás de Aquino, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de terça-feira, somos convidados a sermos discípulos, somos convidados a sentar aos pés de Jesus para escutá-lo como nosso mestre. Jesus estava ali reunido com aquela multidão que estava sentada na condição de discípulo, na condição de quem está escutando o Mestre. A multidão está sentada ao redor de Jesus. O reino de Deus se faz presente ali onde Jesus está agindo. E somos convidados também por Jesus a fazer esse mesmo reino acontecer na nossa realidade. Onde nós estamos, quem sabe no lugar mais difícil de fazer esse reino acontecer, a nossa família. Somos salvos se fazemos a vontade de Deus. Se aceitamos a vida que nos oferece e deixamos transformar por Ele. Somos seus irmãos, como ele disse, se fizermos a vontade do Pai. Se sentados estivermos como discípulos, aprendendo do Mestre Jesus, assim alcançaremos a salvação. Assim nos tornaremos verdadeiros discípulos que aprendem com o Mestre, mas também missionários que levam a mensagem do Mestre. Nesta página do Evangelho de hoje, a mãe de Jesus, seus irmãos, seus parentes mais próximos, claro, não é? Jesus não teve outros irmãos, mas, como sabemos, naquele tempo os parentes mais próximos eram chamados de irmãos. E aquela multidão que estava ao redor de Jesus, em outra passagem diz que tanta gente que chegava e saíam, que Jesus já não tinha tempo nem para comer. E a família de Jesus teve esta preocupação de ir atrás dele. Em outra passagem diz que eles foram para agarrá-lo, para levá-lo embora, porque quem sabe o tinha como louco. Mas pensando nesta passagem do Evangelho e olhando a tradição judaica, ali não aparece o pai de Jesus, adotivo, José. Quem sabe nesse momento já tinha morrido.
E quando o pai morria, o filho mais velho, o filho homem, é quem assumia o lugar do pai. Quem sabe então foram ali atrás de Jesus para que ele pudesse deixar tudo aquilo, a sua missão, para estar no lugar do pai? Mas vamos aqui ao que nos interessa, no sentido de aquilo que é essencial nesta página do Evangelho. Veja, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Eles estão do lado de fora e, na verdade, o lugar dos discípulos é dentro, sentados aos pés do Mestre para aprender dele e com ele. Claro que Jesus aproveita esta oportunidade de que tem discípulo do lado de fora. Quantos discípulos por aí se dizem discípulos e estão do lado de fora? Não estão sentados aos pés de Jesus. Não aprende com Jesus. E Jesus, então, disse que quem é sua mãe, quem é seu parente, aquele que quer realmente fazer parte desse discipulado, precisa entrar onde Jesus está. Precisa entrar e não ficar do lado de fora. Quer ser discípulo, precisa estar onde Jesus está. Precisa sentar aos seus pés para escutá-lo. E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E o versículo 34 diz assim: e olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Fazer parte da família de Jesus precisa estar dentro, precisa estar sentado aos pés de Jesus para escutá-lo. Você quer fazer parte da família de Jesus? Precisa então fazer a vontade de Deus. Termino dizendo que o versículo 35 diz assim: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então não adianta somente dizermos que somos discípulos, somente dizer que fazemos parte da família de Jesus, se não fazemos a vontade de Deus. Se não estamos dentro onde Jesus está. Quem está do lado de fora não é discípulo. Quem está do lado de fora não faz parte da família de Jesus, da família religiosa de Jesus, não é? Jesus tem pleno conhecimento que a sua mãe, que está lá fora, faz a vontade do Pai. Acabamos de rezar: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, segundo a tua palavra. Então Maria faz parte não só da família de sangue de Jesus como mãe, mas também faz parte desta família religiosa, porque ela é a primeira discípula. Que Maria interceda por cada um de nós, nos ajudando nesta nossa caminhada, na nossa missão como discípulos e missionários, como peregrinos da esperança. Que Nossa Senhora, esta verdadeira discípula, possa nos ajudar e, olhando para a sua vida, ela que levou Jesus a tantos lugares, que ela nos ajude também, como peregrinos da esperança, a levar Jesus, a nossa esperança, a muitos outros lugares, já que estamos celebrando o ano jubilar da esperança. Jesus é a nossa esperança. Portanto, se quisermos fazer parte desta família religiosa de Jesus,
e quisermos assumir para valer esse discipulado, precisamos entrar onde Jesus está e sentar como discípulos que escutam o Mestre. E Ele é o nosso Mestre, a nossa esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.